Livro da Revelação, livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Vamos ler a partir do versículo de número 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Amém? Parafraseando este texto, abra sua Bíblia comigo num outro livro da Bíblia. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6 e o versículo de número 13. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6 e o versículo de número 13. Glorificado seja o nome de Jesus. Está escrito assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo isto, permanecer inabaláveis. Amém, queridos? Fecha a Bíblia por um momento. Gostaria que você pegasse na mão do seu irmão que está aí do seu lado, e ao pegar na mão dele, apertasse com carinho até ele falar aleluia. Eu quero que você saiba que a mão que você aperta nesta noite é única em todo o universo. Existem 7 bilhões de seres humanos na Terra, mas não tem nenhuma mão igual a esta que você está apertando. Cada ser humano tem uma impressão digital única. Isso significa que Deus não nos fez em série. Somos indivíduos com a graça de Deus dentro de nós. Aperte a mão do seu irmão e diga para ele: você está apertando uma mão original. Diga: não é clone. Isso é uma mão original. Só quem crê nisso dê um glória a Deus bem alto. Feche os seus olhos mais uma vez, de mãos dadas com seu irmão. Aleluia. Jesus, eu te agradeço pela oração que o meu mestre aqui fez por mim, pastor Gilvan Rodrigues. A oração que vou fazer agora, Pai, ela não vai apagar a oração que o teu servo fez por mim. É só para complementar. É um pedido que eu tenho te feito todas as vezes que prego, e eu não posso deixar de fazer nessa noite. Senhor, enquanto eu prego neste lugar, eu gostaria que os seus olhos observassem ao redor deste ginásio, nesta cidade, e onde houver um demônio maligno que saiu das profundezas para atormentar, eu quero dar a estes demônios 5 segundos para desaparecerem de Camboriú. Porque se não sumirem nos próximos 5 segundos, serão queimados pelo poder da sua glória que vai descer aqui neste lugar. Eu também te faço um segundo pedido e encerro. Se ainda tenho crédito no céu contigo, ó Pai, abre as portas do céu sobre este ginásio agora, e envia do céu para a terra uma comitiva angelical, uma comitiva, Senhor, de anjos poderosos de fogo. Eu quero os serafins aqui neste lugar, ó Pai, porque a palavra serafim significa aqueles que ardem em fogo. Eu quero 2 aqui nesta tribuna, um à minha esquerda e outro à minha direita. Quero 2 na entrada daquele ginásio, entre os irmãos que assistem do lado de fora, e 4 anjos de fogo na nave deste ginásio. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, que ele seja renovado agora. Senhor Deus, tu não precisas da minha ajuda para curar, tu não precisas da minha ajuda para batizar com o Espírito Santo. Tu és Senhor no céu e na terra. Me dá graça para falar a sua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Os que podem, tomem o seu assento. Glória a Deus. Aleluia. Eu sinto a presença do Senhor aqui nesta noite. Eu sinto algo diferente no ar. Deus hoje tem um banquete preparado para aqueles que estão no meio do deserto. Se prepare para se alimentar e sair daqui com tanta alegria na alma
que ao chegares em casa não vai chegar andando lá, vai chegar voando na presença do Senhor. Amém? Me ajude no retorno, filho, me dê somzinho aqui, eu te agradeço. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nesta oportunidade única e singular de estar pregando aqui no encerramento do 22º encontro missionário dos Gideões da última hora, o Senhor colocou no meu coração, e foi uma briga muito grande, uma palavra muito poderosa. Uma briga por quê? Porque vir pregar numa festa como essa, com tantos príncipes de Deus, a gente que faz parte da nova geração, quando vê os grandes homens do Senhor pregar, a gente treme nas bases, treme as pernas, em respeito à unção e à autoridade que Deus deu a eles. Então a gente sempre procura uma mensagem daquelas que vai impactar, que a gente tenta impressionar com a mensagem. Mas depois que eu ouvi o pastor Gilvan pregar aqui ontem, aquela mensagem tão simples, mas tão carregada de Deus, eu disse: Senhor, eu não tenho que impressionar ninguém, eu tenho que falar a sua palavra e deixar o Senhor me usar daquele jeito que o Senhor me escolheu mesmo. E eu tenho certeza que hoje será um bálsamo sobre o seu coração, amém? Então, por favor, tenha paciência comigo. Hoje você vai ver um outro pastor Marco Feliciano pregar. Hoje eu pedi ao Senhor que não me desse aqui aquele envolvimento lindo, com uma mensagem transcendental, com uma visão do exterior do céu, como fez o profeta Ezequiel. Eu pedi ao Senhor que me desse graça para pregar aqui uma mensagem de uma unção interior, com aquela visão que Isaías teve de si mesmo. A mensagem desta noite não é para aqueles que foram abençoados durante todos esses dias, que já saltaram, que já gritaram, que receberam o seu milagre, que foram batizados com o Espírito Santo, que receberam a sua oportunidade para cantar, para orar, para ministrar neste púlpito. Não, o Senhor me mandou hoje pregar para aqueles que daqui a pouco vão estar pegando ônibus, indo embora, vazios, porque não conseguiram o objetivo que vieram aqui buscar. A palavra dessa noite é para aqueles que ainda não glorificaram a Deus e que apanharam um pouquinho esses dias aqui. Porque quando estamos no Espírito pregando, o pregador não gosta de ver ninguém quieto. E quando a gente vê alguém quieto, a gente bate mesmo. No incentivo de ver você gritar. Nesta noite eu tenho uma palavra para aqueles que não gritaram. Não é porque não estava sentindo Deus, não é porque é frio, é calculista, não. É porque só Deus sabe qual é o vale que a sua alma está passando. Quero pregar aqui hoje para um outro povo, para aquele povo que estava saindo daqui dizendo: Deus, eu nunca mais coloco os pés neste lugar aqui, porque tudo que disseram para mim é mentira. O Senhor não falou comigo, o Senhor não usou ninguém para falar comigo. O Senhor me manda dizer assim a você: aguarde só mais um pouquinho, porque a minha voz vai estrondar dentro do seu ouvido, do seu coração. Quem acredita nisso, jogue a mão para cima e dê um belo e sonoro glória a Deus. Eu quero pregar hoje sobre o dia da provação. Grita comigo: dia da provação. Mão direita para cima. Pegue no ombro do irmão que está do seu lado, fecha a mão no ombro dele, com carinho tira ele do lugar até ele ficar irritado. Chacoalha ele, chacoalha ele. Diga para ele: tu já foste provado? Não, pergunta para ele: já teve um dia da provação? Diga: não é uma provação, diga: é a provação. Se não foi, se prepare, porque o dia vem. Se está sendo, se prepare, porque vem o azeite. E junta comigo e dê um glória a Deus para o inferno inteiro. Eu tenho 2 textos aqui da Bíblia Sagrada. Em ambos os textos temos um endereço, apenas um endereço: a igreja de Éfeso. Temos o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, e temos o próprio Cristo mandando João escrever aos Efésios. Parece que eu ouço o eco da voz de Jesus na empolgação de Paulo, e ouço o sentimento de Paulo na palavra de Jesus, no texto e nos textos que aqui lê. Quando Jesus usa João para falar aos Efésios, ele diz que ele tem visto os momentos de provações que eles têm passado, e tem visto que eles não têm parado, não têm entrado no momento de depressão espiritual. Eles têm passado pela prova de cabeça erguida.
E quando eu ouço Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 6, verso 13, eu ouço ele falar deste dia horrível, deste dia fatídico, deste dia tétrico, deste dia maldito, que nenhum de nós gostaria que ele existisse, que nenhum de nós gostaríamos de por ele passar, que nenhum de nós gostaríamos de nos lembrar dele. Mas a mensagem desta noite é para curar a sua alma, e às vezes para curar uma cicatriz precisamos arrancar aquela casquinha fina, porque ela não cicatrizou ainda. Vai cicatrizar nessa noite com o poder da graça de Deus sobre a sua existência. Eu fico aqui tentando entender o que é que Paulo e o que é que Jesus estava vendo sobre a igreja de Éfeso. Estou aqui tentando ainda assimilar as palavras do apóstolo com as palavras do nosso Cristo, quando dizia uma igreja que não era uma igreja pequenina, não era uma igreja aventureira, não era uma igreja problemática. Não, Éfeso não era uma igreja problemática como era a igreja de Corinto. Éfeso não era uma igreja cheia de perguntas acerca da vida após a morte como a igreja de Tessalônica. Éfeso não era uma igreja tão emotiva quanto a igreja de Colosso. Não, Éfeso era uma igreja embasada, alicerçada na doutrina, na palavra, conhecia tudo, já tinha passado por tantas coisas. Paulo dedicou boa parte do seu tempo a esta igreja. Das igrejas que ele plantou, foi a igreja durante o tempo maior que ficou ali estimulando a fé dos irmãos e os ensinando. Fico aqui pensando o que é que o apóstolo, quando escreveu a carta aos Efésios, estava vendo ou estava antevendo para falar àquela igreja sobre este fatídico e miserável dia. Paulo, antes de falar sobre esse dia, exaltou a igreja de Cristo, falou sobre poder, falou sobre unção, falou que os crentes de Éfeso não deveriam se embriagar com o vinho da contenda, mas deveriam encher-se do Espírito Santo. Havia falado a eles coisas profundas, coisas ímpares, e quando ele vai terminando o seu livro, quando ele chega no capítulo 6, parece que explode diante dos olhos dele uma visão transcendental, uma visão metafísica que não pode ser dada a homem, uma visão profética. Parece que eu vejo o Senhor colocando nos olhos dele uma luneta, e ele enxerga à distância o que é que aconteceria com aquela igreja dias mais tarde, dias depois, após a sua morte. O mesmo Senhor Jesus, antevendo também, olhou para a igreja e disse assim: vocês têm sido provados, e provações virão muito mais aí. É por isso que a fé de vocês tem esmorecido, é por isso que o primeiro amor tem sido arrancado de dentro do peito, porque a prova não é fácil. Quando ela vem e nos deixa a flor da pele. Só entende de prova quem já foi provado, só entende de luta quem está passando por uma, só entende de lágrimas quem já chorou bastante na presença de Deus. Só se lembra quem apanhou. Quem bate jamais lembra, mas quem apanhou nunca esquece. Por isso eu quero que você agora me empreste o seu coração, porque nós vamos entrar aqui numa revelação que talvez não vai trazer muita alegria ao seu coração. O Senhor vai lhe fazer relembrar coisas da sua vida. Não é uma mensagem apenas melancólica, é uma mensagem profética para minha alma e para a sua alma. Quando eu ouço aqui o apóstolo falando à igreja que eles iriam passar por um dia mau, eu começo a entender que era um dia de tribulação, que era um dia de dificuldade, que era um dia de provação. Seriam os dias em que aquela igreja seria queimada a fogo, seria destruída, os membros dela seriam arrastados pelas ruas, seriam colocados como palhaços, como espectadores diante das arenas, seriam ali vilipendiados, trucidados, cortados pelo meio, esfoliados vivos. O apóstolo antevia os dias de tribulação que estava vindo sobre a igreja, e ele deu a ela um conselho: estejais preparados para este dia. Quando eu ouço essa palavra, o meu coração treme, porque penso eu aqui que este dia não é o dia que todos nós esperamos por ele, não é o dia que nós colocamos na nossa agenda. Todos nós temos uma agenda, e eu tenho certeza que nenhum de nós reserva para a nossa agenda o dia da maldade, o dia em que nós seremos perseguidos, jogados debaixo de uma cama, entristecidos de tanto chorar. Nós não damos espaço na nossa vida para as lutas. Como pregador pentecostal que prego há 8 anos por misericórdia de Deus, vindo de uma escola onde aprendi que a igreja deve ser despedida do culto cheia de graça, cheia de poder. O crente não pode sair do culto com vontade de desviar, ele tem que sair com vontade de voltar para o culto. Os meus mestres me ensinaram assim. Todas as vezes que assisti os pregadores que aqui estão pregar, sempre os vi assim. A mensagem, a decolagem pode ser com dificuldade, talvez a altitude de cruzeiro também pode ter
dificuldade, mas quando ela aterrissa, ela é perfeita, porque os crentes têm que sair do culto alegres e abençoados. Então eu fiquei envolvido durante alguns anos apenas com uma mensagem que nós falamos que não é, mas é uma mensagem positiva, uma mensagem de autoajuda aos crentes, uma mensagem do crente que entra dentro de um culto como esse. A gente diz a ele, às vezes até mesmo de forma irresponsável: você vai receber, Deus vai te dar. E o que dizer das igrejas neotestamentárias que pegam o nosso Deus e colocam ele na parede, pastor Djalma Furquim, e dizem assim ao nosso Deus: olha, o Senhor é obrigado a dar, porque se ele é Deus, ele tem que dar. Se ele é Senhor do céu e da terra, ele vai ter que fazer. Essas pessoas são desequilibradas, não sabem o que estão falando, porque embora nós sabemos que o nosso Deus tenha poder para fazer tudo e muito mais do que nós pensamos, se ele fizer um milagre, ele é Deus. Mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus, porque ele é o Senhor. Aleluia. Um dia desse eu liguei o rádio e ouvi um pregador pregar dessas igrejas que existem por aí, dizendo assim, perguntando aos ouvintes que entravam no ar: você está na guerra ou você está na paz? E o cidadão disse: eu estou na paz. Ele disse: não, irmão, você tem que estar na guerra. Crente que está na paz, não sei o que tem, não sei o que tem. Aí o irmãozinho gritou lá no ar: não, mas é que eu sou assembleiano e na minha igreja ensino que paz é quem está na bonança, quem está na guerra é só quem está atribulado. Mas o pastor tentou embutir na cabeça dele que crente tem que estar na guerra. Eu quero lhe dizer uma coisa: nós estamos batalhando uma guerra sim, mas há uma paz no nosso coração, porque nós sabemos que esta guerra já está vencida, sabemos que a vitória já é nossa. Quem faz parte da guerra vencida, que já tem a vitória na mão, levante a mão para cima e dê glória a Deus. Deixa eu ver. Vamos ver comigo. Venha tentar entender que dia é esse. Que dia é esse que eu chamo de dia da aprovação, embasado em Apocalipse 2? E que dia é esse que o apóstolo Paulo chama de dia mau? Fui procurar subsídio na Bíblia Sagrada, senhoras e senhores, para ver se Paulo não estava louco, porque ele era filósofo. Entender um filósofo não é nada fácil. Fui para o Velho Testamento e descobri que no Velho Testamento alguém escreveu sobre esses dias também. Um cidadão diferente, abençoado, abastado, rico e muito sábio. Um homem que escreveu 3 grandes livros em toda a sua existência. Cada um dos seus livros que estão dentro da Bíblia Sagrada, escritos em um tempo, escritos dentro de um tempo, como uma revelação para o seu tempo. Ele escreveu o primeiro livro quando ainda era um rapaz jovem, bonito. A pele do seu rosto ainda tinha uma tenacidade brilhante, os seus olhos eram brilhantes, o seu corpo era esbelto, seus cabelos eram belos, talvez louros ou talvez arruivados como o cabelo de seu pai Davi. Estou falando de Salomão. E quando Salomão escreve o seu primeiro livro, ele escreve o livro de Cantares. Quem lê o livro de Cantares entende do que fala. Era um livro empolgante, é uma carta de amor. Quem escreveu aquele livro com tanta beleza poética só podia ser um coração apaixonado. Salomão, ao escrever este livro, ele não era um homem de meia idade, era um jovem empolgado com a beleza feminina. Dado a sua estatura de rei, pensava ele que podia ter tudo o que queria, e ele teve em sua existência 700 mulheres e 300 concubinas, mas por uma ele se apaixonou de uma forma diferente. Era esta sunamita, uma menina do interior do seu país, que havia vindo de outro país, com a cor da sua pele diferente. No meio do livro de Cantares nós lemos que ele chama a sunamita de Meilená. A palavra Meilená é negra como um carvão. Salomão se apaixonou por uma mulher de uma etnia diferente da dele, e talvez por isso mesmo este romance tenha custado este livro. Talvez os povos da sua época, os ministros do seu império, não aprovassem o relacionamento dele com tal mulher, porque a cor da sua pele era diferente, ela era completamente diferente dele, e por ela Salomão se apaixonou e escreveu este livro. Quem lê o livro de Provérbios se empolga, e quem não está mais amando, volta a amar. Faça um teste e leia este livro na sua casa para você ver. Mas o tempo não para, e o relógio do tempo foi forçando Salomão a amadurecer. A vida faz isso com a gente, a vida faz a gente amadurecer. Se você pregar uma fita do pastor Marco pregando aqui há 6 anos atrás, e ver ele pregando hoje, vai dizer assim: o que foi que aconteceu? Será que ele deixou de ser corajoso? Será que ele deixou de perder o rumo daquela mensagem? Não é nada disso. É que o tempo vai fazendo a gente amadurecer. A gente vai apanhando demais na caminhada, e a gente é obrigado a sair do estado de menino e virar homem da noite para o dia. É isso o que acontece com a gente. Muitas pessoas não entendem. E Salomão vira homem de repente da noite para o dia. Homem no sentido que estou falando aqui da palavra, um homem de autoridade. E agora ele olha no
espelho e já não é mais o garoto que escreveu o livro de Cantares. Agora é um homem de meia idade, que Freud diria que ele estava na idade do lobo. Já era um quarentão, beirando os cinquentão, seus cabelos da meio branco, meio preto. Ele agora já não pensa mais em galantear moças. Ele olha para os filhos que estão crescendo e ele tem que deixar agora um legado para a sua posteridade. E este homem agora pega a sua caneta e volta a escrever. Agora ele não escreve com o coração, porque quem lê o livro de Cantares sabe que saiu de dentro do coração. Agora ele escreve com a sua mente, com a sua razão. Ele pega uma caneta e começa a escrever um livro de Provérbios. E quem já leu Provérbios sabe do que eu estou dizendo. Quem lê Provérbios e lê Cantares diz: não é o mesmo escritor, porque o livro de Cantares, o escritor de Cantares dizia assim: ó, como é belas curvas o seu corpo, ó sunamita. Agora o homem que escreveu o livro de Provérbios diz assim: o homem tem que fugir de muitas mulheres para que ele não perca toda a sua riqueza e coisas mais. Ele escreveu uma coisa no livro de Provérbios que faria qualquer jovem sair correndo. Por exemplo, melhor é o homem ir a um velório do que ir a uma festa. Quem é que prefere ir num velório ver um defunto do que ir numa festa beber Coca-Cola? Amados, eu entendo Salomão. Ele não estava escrevendo com o coração, estava escrevendo com a razão. A vida ensinou ele a isso, e ele sabia que quem ia a uma festa não pensava no amanhã. Quem vai a uma festa só pensa em se prostituir, em encher a cara e divertir ao máximo, e no outro dia arcar com as consequências das suas peripécias. Mas quem vai a um velório, quando olha para dentro daquele paletó de madeira, vê um cidadão que está ali, que é de carne e osso igual ele, feito da mesma matéria, amigo, cresceu junto, é parente, e diz: meu Deus, se esse aí morreu, amanhã serei eu que vou estar aí dentro. E a pessoa sai do velório pensando na vida, sai do velório de forma melancólica, chorando. Quer ver um exemplo? Quem é que já foi em velório de alguém que morreu de acidente de carro? Levante a mão para eu ver. Você lembra como foi que você saiu do velório? Você saiu do velório triste, saiu do velório parado. Você engatou a marcha do seu carro e não acelerou demais, respeitou todo o sinal de trânsito, parou em todo o semáforo, abriu espaço para todo mundo passar, porque a prudência brotou na sua mente. Você olhou para aquele carro e lembrou: opa, o meu amigo morreu por imprudência. Era este Salomão que estava amadurecendo e escrevendo o seu segundo livro. Mas o relógio do tempo não para. Diga para o seu irmão: o relógio não para, e o tempo continua. E depois que o tempo continua, num belo dia, acredito que foi numa bela manhã, olhe para cá e prepare o lenço para começar a chorar comigo. Levanta Salomão da sua cama. Ele vai levantar e sente dores no corpo inteiro. A maldita da ciática atacou ele. Ele olha de um lado da cama, tem uma virgem bonita do lado dele, do outro lado uma outra virgem mais bonita ainda para aquecer o seu corpo. E quando ele olha para si mesmo, ele se sente um inválido, ele se sente um homem já passado do tempo. Ele pega agora o cetro com o qual ele exerceu um reinado, e ele não usa mais o cetro para apontar para as pessoas. O cetro agora serve como uma amuleta, como uma bengala para ele. Ele se levanta e vai para o banheiro. Quando chega no seu banheiro, lá está um espelho. E quando Salomão olha para o espelho, ele toma um susto. Por quê, pastor? Porque ele olha para o espelho e o que ele vê não lhe é muito seguro. O que ele vê lhe dá muito tristeza, porque ele não vê mais o garoto que conquistava 700 mulheres e 300 concubinas. Ele não vê mais o homem que influenciava rainhas que vinham de longe para vê-lo. Ele não é mais o homem de meia idade que está escrevendo livros sendo aplaudidos agora. O que restou foi uma carcaça. Os seus olhos estão avermelhados e cheios de cataratas. Os seus dentes estão amarelados e tortos. Os seus cabelos esbranquiçados. A pele está cheia de mancha. A veia da sua pele, outrora escondida pela carne, agora está saliente na mão. A barriga, outrora que tinha um abdômen bem feitinho, malhado nas academias do seu reinado, agora está flácida, está gigantesca. Ele olha para suas pernas, estão cheias de varize. As unhas estão amareladas, estão parecendo que estão ficando roxas. Ele olha para aquele espectro que está diante do espelho, ele toma um susto, e de repente ele ouve a voz da sua consciência dizendo assim: há um tempo para tudo na terra, há um tempo para tudo nessa terra. Ele levanta dali, vai para a mesma escrivaninha que ele
escreveu a carta para a Sunamita. Vai para a mesma escrivaninha que ele escreveu o legado para a posteridade de Provérbios. Pega a caneta agora com a sua mão trêmula, escreve o mais poderoso livro que ele já havia feito na vida, o livro de Eclesiastes. E ele começa o Eclesiastes dando a mim e a você uma lição de vida que ninguém gosta de ouvir, que ninguém gosta de aceitar como conselho. Ele começa o livro dizendo assim: olha, vaidade, vaidade, tudo é vaidade, tudo passa, a beleza física passa, a inteligência passa, o reinado passa, a experiência passa, os homens passam, os amigos vão embora, a única coisa que fica é aquilo que é imaterial, é aquilo que a terra não pode carcomer. O que sobra é a experiência viva de um Deus que fez os céus e a terra, que explicou a ele que a vida era assim. Muitas vezes olhamos alguns obreiros no púlpito que já são velhos, já estão com a idade avançada, e às vezes eu já pequei muito nisso, olhar para trás e falar assim: irmão, abre a boca, grita, faz alguma coisa, esboça alguma reação, sua geladeira humana. E não é assim. O tempo chegou, foi embora o vigor, foi embora a vida, foi embora a robustez. E o que fica nesse corpo são experiências traumáticas, de perseguições, de traições, de angústias, de noites mal dormidas, de casos mal resolvidos. E nós temos que entender isso, porque se não entendermos isso, não estaremos preparados quando esses dias chegarem para nós. E Salomão continua escrevendo: há um tempo para tudo na terra, e lágrimas descem sobre os seus olhos e pingam em cima do papel que ele está escrevendo. Ele diz: há um tempo de nascer, mas há um tempo de morrer. Há um tempo de plantar, mas há um tempo de arrancar tudo que se plantou. O coração dele está acelerado, ele sabe que está faltando pouco tempo para ele dormir no Senhor. E ele pega e escreve o versículo mais lindo do livro, Eclesiastes 12:1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua, antes que venham os... Olha os maus dias aí. Que dia é esse? Está preparado? Vem comigo. O dia da provação, o dia mau, é aquele dia, senhora, senhorita, que a senhora se casou, contraiu núpcias com este rapaz bonito que hoje é seu esposo, e cheio de sonhos, cheio de vida, começaste a plantar para depois colher. Arrumou um método contraceptivo para que uma gravidez não bloqueasse os seus sonhos da escola, para que não bloqueasse os seus sonhos como empresário, para que não bloqueasse o seu sonho de ter antes uma casa própria, para que não bloqueasse o seu sonho de ter um carro, e de repente o Senhor lhe abençoou, veio a casa financiada, veio o carro, e agora sentou com o marido e disse assim: agora é hora de termos um bebê. Lindo. Aí vem um dia mau. O dia mau é aquele que você tentou ter um bebê, engravidou, ou tentou engravidar, mas não havia semente viva dentro de você. Não tinha como gerar um filho. Meses se passaram, anos. Foi ao médico, o médico disse: olha, eu tenho uma notícia triste para lhe dar. Você nunca vai poder gerar um filho, porque você é estéril. Você jamais vai poder ter a alegria de ter um bebezinho no colo e dizer: esse é meu. E aí você voltou para casa. Aí aconteceu o seu dia de provação, porque você é crente, porque você vai para uma igreja onde prega-se o milagre, porque você vai para uma igreja e ouve todo dia alguém dizer: vai acontecer. E acontece na vida do A, acontece na vida do B, e não acontece na sua vida. E você vem para um culto como esse, e está todo mundo dando glória a Deus, você se tranca aí dentro dizendo assim: Deus, nem consegue prestar atenção na mensagem, fica com a mão na barriga dizendo: não, vai acontecer alguma coisa, vai queimar aqui dentro, alguém vai dar um chute, eu vou sentir porque Deus vai me dar, e você entrou aqui desse jeito, e hoje é o último dia da festa, e você não sentiu nada, não sentiu um arrepio no corpo, não sentiu um calor pelos pés. O diabo sentou do seu lado e disse: Deus não vai te dar. E aí está você agora, tentando entender os porquês da vida, tentando saber porque o irmão ali em cima já voou ontem, o irmão ali já gritou, e você não sente nada.
causa disso. O dia da provação não se explica, se aceita. O dia da provação não escolhe homens com estrela na testa, ele vem para todos. O dia da provação vem para separar entre nós os dois grupos de crentes que existem: aqueles que glorificam a Deus por aquilo que Deus vai dar, e aqueles que glorificam a Deus por aquilo que Ele já deu. O dia da provação vem para o Senhor colocar você numa balança para ver se você serve a Ele apenas por causa de troca. Se você vai, eu vou fazer isso se o Senhor fizer aquilo. Ou para ver se você mesmo, não recebendo nada, tem coragem de levantar a mão para cima e dizer: eu sei que Ele vive, e que Ele pode, que Ele faz, e que Ele faz. Não tente entender, aceite.